Tá, muito bem. Gente, eu tô gravando isso tantas vezes que eu tô cansada. Dessa vez foi. Eu espero que vá. Tá, essa aqui é a minha questão. Ah, eu vou ficar toda hora olhando que eu tô com medo de que não grave de novo. Essa aqui é a minha questão, eu fiquei responsável pela questão 6, certo? Ah, eu vou começar explicando essa parte aqui que é o basicão. E aí a gente vai começar a entrar na animação fazendo pela parte de fora e aí a gente vai entrando dentro da animação em si, do desenho. Bom, a configuração, certo? As settings é bem tranquilo, a janela tá 80 por 80 e tá no formato 3D. O setup, como foi pedido na questão, tá em 60 frame rates por segundo, né? 60 frames. E é isso. O Rect Mode é para deixar as coisas ao centro, o retângulo. E aí, agora que a coisa fica interessante, certo? É, Primeiro de tudo, eu movi a origem, porque a origem ela estava centrada aqui, certo? E aí eu fiz com que ela ficasse ao centro, porque foi como eu entendi que tinha que ficar a questão, certo? Ela tinha que ficar ao centro para conseguir, e até para conseguir visualizar o que eu estava fazendo melhor. Ajeitando a direção do eixo Y é porque basicamente eu coloquei as linhas, certo? Depois que eu ajeitei a questão da origem, eu coloquei as linhas e o eixo Y e o eixo Z, eles estavam. E todos os eixos, na verdade, eles estavam um pouco estranhos. E aí eu fiz. Ajeitei a direção do Y, que com ela só já resolveu a bronca. Porque basicamente eu tava com o X assim, o Y aqui e o Z aqui. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar dessa forma, mas eu não entendo. Então eu fiz logo a, a rotação. Perdão, fiz logo a. Eu logo escalonei o espaço para poder fazer com que isso ficasse direitinho. Mas enfim, feito isso, essa parte aqui eu não vou explicar, ok? Porque essa parte ela foi feita no esforço, eu não esqueci o termo que se usa, mas basicamente ela foi feita de forma exaustiva. Eu fui adicionando as rotações e como elas são acumulativas, o que gerava de novo, aí eu via que tinha que ser mudado, e aí eu ia mudando de novo, e aí eu ia mudando de novo, e fui fazendo isso. Tanto é que aqui nesse caso é mais interessante, porque fica mais tranquilo de entender o que eu tô querendo dizer. É, Aqui tem as matrizes de rotação do eixo Z, por exemplo, mas não quer dizer que abaixo desse comentário só tem matriz de rotação do eixo Z. Isso foi basicamente para ficar mais tranquilo para mim, para eu dar um Ctrl C, Ctrl V e modificar só o que eu estava querendo mudar agora. Dá para ver isso, por exemplo, aqui, que essa aqui é a matriz de rotação do eixo Y, e aí eu não usei mais o Y, peguei e voltei com o Z, e aí voltei com o Y. Então, como vocês podem ver, foi literalmente exaustivo. Foi fazendo na mão e passando raiva e fazendo, e fazendo, e fazendo. Tá, agora entrando na parte da animação, as linhas, certo? Tá bem explicado qual linha é qual, mas basicamente o X é o vermelho, o Y é o verde e o eixo Z é o azul. E aí depois eu deixei as linhas mais espessas e botei elas de volta para cor preta, porque se não tivesse, por exemplo, essa linha aqui, essa animaçãozinha aqui, esses desenhos iam estar todos com a cor azul e não era assim que estava no GIF, então eu entendi que não devia estar dessa forma. Depois de tudo isso, eu fiz antes disso tudo, perdão, eu fiz a origem para ver se estava certinho, certo? Se a origem estava onde eu queria trabalhar, que no caso era o centro. E aí eu fiz esse círculozinho, que ele tá no 0, 0, ou seja, na origem. E a espessura dele tá 5, eu podia ter deixado um pouco maior, perdão. Mas enfim, é isso. A origem, é importante salientar, ela tá aqui, no meio da janela. Aí, feito isso, eu rotacionei os objetos em 60 graus em torno do eixo X. Por quê? Porque se isso aqui não tivesse acontecendo, basicamente a nossa animação ela ia estar
deitada, certo? Ela ia estar com relação ao eixo, ao plano XY. E aí ela ia estar acontecendo com esse desenho aqui deitada. O desenho e todos os objetos eles iam estar deitados. Então eu girei ele em 60 graus, fazendo com que ele subisse, certo? Aí agora entrando mais dentro ainda, o retângulo transparente, que é o retângulozinho que tem o círculo maior. Perdão. Eu tô enrolando muito a língua porque, como eu disse, eu fiz isso aqui mais de uma vez. Ai, desculpe. Já tá tarde, já tô cansada. E aí a gente tem aqui o círculo maior. É interessante mostrar aqui como foi feito o retângulo, que aí aqui a gente tem que ele tá em 100, 100, aí no caso 100 aqui do eixo X, 100 do eixo Y, o tamanho dele, certo? É 200 e a altura também é 200 para ser um retângulozinho perfeito. E isso aqui é relevante para a gente entender onde é que tem que ficar, certo? Os círculos, para poder fazer a animação ficar com as coisas no seu lugar certinho. Tanto é que por isso aqui, o nosso círculo no seu eixo X e Y, ele está no 100, 100, certo? Para ele ficar dentro do nosso retângulo. E aí ele tem um diâmetro de 200, isso é legal saber, porque aí a gente vai entender a questão do círculo menor. Aí vamos lá. Move o círculo menor para onde o maior está. A gente pegou agora e fez a nossa aplicação de uma translação para fazer com que o círculo menor ele agora tenha uma nova origem. A nossa origem agora que a gente está trabalhando não é mais essa, certo? A partir do momento em que a gente criou esse retângulo aqui, a gente começou a trabalhar com esse ponto aqui. Não era um ponto ainda, mas o ponto. Como nova origem, certo? E aí o nosso círculo menor, ele sobe em 100 unidades no eixo X e Y dessa nova origem, para fazer com que ele consiga tangenciar o nosso círculo maior. Aí essa parte aqui é a animação, certo, do nosso círculo maior, do círculo menor, perdão, fazendo com que ele gire em torno do nosso círculo maior, ok? Isso é feito em torno de uma variável θ, que foi declarada aqui, a nossa variável θ e alfa, o θ para trabalhar em relação ao centro do círculo maior e o alfa com relação ao centro do círculo menor. Depois vocês vão ver onde o alfa foi aplicado. Tá, mas voltando, isso aqui é basicamente a animação do círculo menor, dele girar em torno do nosso círculo maior. O círculo menor girar em torno do maior. Aí, certo, isso aqui faz ele ficar em pé. Por quê? Porque como a gente estava trabalhando só em relação à origem do círculo maior, o círculo menor ele estava girando sim, só que o centro dele, certo? O centro dele estava deitado aqui, esse círculo estava deitado, digamos assim, ele estava deitado exatamente do mesmo jeito que está o maior, e estava girando com o seu centro tangenciando o círculo maior. Então imagina que ele estava assim, deitado, e aí ele ia rodando assim com o seu centro rotacionando em torno do círculo maior. E aí a gente faz com que ele fique em pé, translatando ele em 100 graus, em 100 unidades do eixo Y dele, certo? Em relação à origem, fazendo com que ele vire, digamos assim, faça essa movimentação. E aí ele sobe em 25 graus do eixo Z, porque se não fizesse isso, ele basicamente ia ter seu centro novamente. Dessa vez pelo menos em pé, o círculo ia estar em pé, só que o seu centro era quem ia estar rotacionando em torno do nosso círculo maior. Basicamente ia estar acontecendo a mesma coisa que está acontecendo agora, só que em metade. Metade do círculo ia estar sendo exibida aqui, porque a outra metade ia estar por trás do círculo maior. Aí aqui a gente faz com que o nosso
plano, certo? A gente faz com que o desenho ele não seja mais em torno do plano XY, e sim agora do plano YZ, ainda mantendo a origem, certo? Aqui, a gente ainda mantém a origem aqui, nos centros, mas agora a gente não trabalha mais com plano XY, mas agora com plano YZ, tanto é que por isso mesmo a animação agora ela tá acontecendo de forma certa, porque antes ela estava acontecendo com relação ao plano errado. Aí aqui é a rotação da bolinha. É aqui que a variável alfa ela é utilizada, porque a variável θ ela é para o círculo menor, porque ela está em relação ao nosso centro. Então a gente tem uma outra origem para trabalhar no caso no caso da bolinha vermelha. A bolinha vermelha ela não trabalha mais em relação à origem que é aqui no centro do círculo maior, certo? Ela trabalha com a origem agora no centro do círculo menor, por isso teve que ser uma outra variável para trabalhar a rotação dela. E aqui a gente tem o desenho do círculo menor. Aqui dá para ver que ele tem o seu diâmetro de 50, tanto é que por isso aqui eu subi em 25, certo? Porque ele estava em metade, como eu falei, metade dele estava rotacionando e metade estava para o outro lado, então ele teve que subir em metade do seu raio, certo? Aliás, metade do seu diâmetro, que é o seu raio, então ele teve que subir em 25 unidades. Aí aqui a gente tem o ponto vermelho. Aliás, deixa eu explicar o local, né, onde ele tá. Ele tá no 00 porque ele estava com relação à origem do centro do círculo maior. E aí, por isso ele estava no 00, tanto é que por isso ele estava deitadinho, como eu falei para vocês. Aí agora, com relação ao círculo menor, a gente coloca ele isso aqui é tudo com relação à estética, né? Que é a cor, a espessura. E aqui tem o ponto, que é o pontinho vermelho. Ele tem 25 de... Como é que se fala? Meu Deus, eu falei isso agora. Ele tem 25 de... Meu Deus do céu. Tá, ele tem 25 de unidades no eixo Y. No zero ele está no zero do eixo X, certo? E aí ele sobe em 25 no eixo Y. Por que isso acontece? A gente meio que fala... Isso acontece porque, assim, a gente está trabalhando com a nova origem, certo? Que a origem agora é o centro do círculo menor. Então, ele não precisa se movimentar em Z, apenas em Y, para fazer com que ele fique tangenciando o círculo maior. Aliás, o círculo menor, certo? Ele fica tangenciando o círculo menor. Por isso, só precisou mexer com o eixo Y dele. Aí aqui explicando as variáveis, né? O porquê um é positivo e porquê o outro é negativo e seus valores, assim, de π por 120, π por 30. Basicamente o θ ele é positivo para que a gente, aliás, elas são contrárias, melhor explicando assim, elas são contrárias para gerar esse efeito, certo, na rotação. Digamos assim, um está indo para um lado e o outro está indo para o outro para fazer com que esse efeito seja gerado, esse efeitozinho que a gente vê no círculo menor, nessa animaçãozinha que está acontecendo. Em 120, porque a gente está trabalhando com 60 fps, então a gente faz com que ele já precise de... Então ele vai trabalhar em 120, digamos assim, 120, ele precisa de... Ai, meu Deus, esqueci o termo. Mas enfim, 120 para poder realizar o movimento, certo? E o eixo, aliás, e o alfa, que é o círculo, a bolinha vermelha, ela precisa apenas de metade do frame rate para acontecer, para poder fazer o seu ciclo, para poder girar. Tanto é que por isso, digamos assim, a bolinha vermelha ela gira mais rápido do que o círculo do círculo menor, certo? E é isso, como eu disse, essa parte aqui foi literalmente tentativa e erro e exaustão. Então, não tem sentido eu explicar, porque foi basicamente fazendo, olhando, fazendo e olhando. E eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar tudo.
porque eu já fiz isso mais de uma vez, então às vezes as palavras ficam emboladas e às vezes eu acho que eu já expliquei uma coisa que ainda não expliquei. Mas qualquer coisa é só avisar e é isso, pessoal. Obrigada pela atenção e valeu!